Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter uma live especial por aqui. A gente vai falar sobre criação de conteúdo para profissionais da sustentabilidade. Como é que a gente conversa com o nosso público também, como é que a gente traz a nossa informação descodificada para públicos que também não são especialistas em sustentabilidade, como é que a gente atinge as pessoas com este tema. A nossa convidada de hoje, ela participou comigo em um programa de aceleração que se chama YouPix, por sinal vocês devem conhecer, porque ele é muito bom para... Oi Ju, olha só, ela já está aqui. Ele é muito bom para criadores de conteúdo. Então, foi um programa que me ajudou muito, gente, a melhorar o meu material, trazer mais coisas para vocês diferente. Então, na live de hoje a gente vai falar sobre isso. Ju, já pode mandar o seu convite para a gente começar. E, gente, a gente vai trazer algumas dicas também, viu? A gente vai falar bastante do conteúdo da Ju, porque o conteúdo dela é muito bom, muito legal. E como é que a gente conversa, né, gente, sobre sustentabilidade de uma forma que não seja difícil para o outro lado também entender, porque eu entendo que muita gente comete esse erro às vezes, né, que é conversar sobre uma coisa, mas ainda mantém a conversa complicada. Oi, Ju, tudo bem? Oi, Tudo bem com você? tudo certo por aí? Também. Ju, estava aqui Ah, conversando com o pessoal sobre como é que a gente se conheceu também, que foi dentro do YouPix, que é um programa de aceleração. Você, inclusive, passou para a segunda fase que eles têm, né? uhum. Muito legal. Sim, você quer que eu conte um pouco? Eu vou pedir primeiro para você se apresentar e aí a gente entra nesse tópico da aceleração, como é que a gente conseguiu melhorar nosso conteúdo também depois disso. Beleza. Então, oi, gente, muito prazer. Eu sou a Ju, eu sou designer de moda por formação. Estou terminando minha especialização agora em produto e comunicação. E eu crio conteúdo há uns 2 anos e pouco, quase 3 anos. Mas de moda sustentável há mais ou menos 1 ano e meio por aí. Eu comecei bem geralzona assim, eu falava, eu falo de moda. Uhum. E postava looks e tal. E aí, depois que eu foquei mais nessa área, quando eu comecei a especialização, na verdade, que eu tive uma outra disciplina de sustentabilidade. E aí eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa a respeito, assim, né? Porque eu já tinha estudado isso na graduação, depois na especialização de novo. Daí eu pensei, bom, eu tenho um público aqui me assistindo, então eu posso usar isso a meu favor. E comecei a falar desses temas. E hoje eu trabalho também no estúdio de comunicação, de design. Paralelo a isso, eu crio os conteúdos aqui para a internet. Muito legal. E assim, o teu interesse por sustentabilidade, ele surgiu então já dentro da Universidade de Moda, foi isso? E depois Foi. você percebeu que poderia também aplicar esse conhecimento dentro da moda, né? Que, querendo ou não, ela é uma das indústrias que mais contribui, né, para tantos impactos ambientais que a gente tem, todas as indústrias, na verdade, né? Então é muito interessante que você teve esse contato lá já dentro da universidade. Então, eu tive algumas matérias de sustentabilidade na graduação. E aí, depois na pós também tive outra. Elas eram mais focadas, obviamente, em moda mesmo. Uhum. Mas também tinha algumas coisas iniciais, assim, que eram gerais. E nos outros trabalhos da faculdade também sempre exigiam da gente que a gente pensasse pelo menos o mínimo nesse fator, sabe? E tá cada vez mais, eu percebo conversando com os calouros e tal, que todos os anos eles estão cada vez mais pegando no pé dos alunos para pensar nesses projetos não só quando é na matéria de sustentabilidade, mas em qualquer projeto que for fazer na faculdade, levar esse fator em consideração. A gente também teve aula de PSS, né, que é Produto Sistema Serviço, que é uma maneira interessante na moda de tentar ampliar o tempo de vida das peças e tudo mais. Então, assim, na graduação a gente viu bastante isso, participei de alguns eventos, mas eu percebi também que quem estava comigo participando desses eventos e tal eram outros alunos de moda que se interessaram por isso ou que já trabalham com esse tema, assim. De público geral, digamos assim, não, normalmente eu não encontrava ninguém que falasse sobre isso. Entendi. Porque ainda é um tema que as pessoas acham que é só para especialista. Na verdade, todos os profissionais poderiam se preocupar e poderiam também aprender sobre isso, né? Porque senão a gente deixa em um campo muito restrito também, né? E Uhum. Ju,
conta como é que você começou a criar conteúdo também, trazer essas informações para... Porque o canal dela é muito legal, gente. Vocês depois conheçam. Você tem muito conteúdo muito legal. E, por exemplo, eu tava olhando um seu que eu falei, gente, eu nunca mais vou comprar maquiagem, porque eu vou usar o batom em 3 lugares. Eu nunca mais vou comprar outra coisa. E eu já fui de comprar muita coisa assim. E hoje eu falo, gente, realmente, por que que eu comprava tanta coisa? Então, gente, depois olhem lá o tutorial do batom. Eu achei fantástico, porque eu falei, caramba, né? São coisas tão mínimas que a gente não para pra pensar. Por que que eu vou comprar 3 produtos, né? Eu posso comprar um que tem multiuso. Então, conta assim, como é que você começou a trazer essas informações também para o teu canal? Como é que você começou a falar sobre... a criar conteúdo, né, na internet? Uhum. Então, como eu comentei no início, antes eu falava coisas mais de... É que assim, eu sempre gostei muito de tirar foto e tal, e daí postava uns looks, umas coisas assim. E aí meus amigos falavam, mas por que que você não começa a realmente fazer um conteúdo pensado para isso, né? E aí eu participei de um concurso em 2018, que era do SESI e do Senai, chamava Jovens YouTubers. Eu nem tinha canal do YouTube na época, mas eu Nossa, participei do concurso. Porque não era um requisito ter um canal, tinha que fazer uma inscrição com um vídeo, e tinha que ser postado no Instagram o vídeo, então pra mim foi tranquilo. E aí, nesse concurso, foi a primeira vez que, digamos, que eu comecei a criar conteúdo, porque eu fiz os vídeos das temáticas que eles falavam lá, fiz um vídeo sobre a educação do futuro. E uhum. aí, fui selecionada, eu e mais um menino de Uberlândia. A gente, tipo, ganhou o concurso, assim, e aí a gente ganhou um monte de equipamento, câmera, computador, Que tripé, um legal. monte de coisa assim. E a gente foi para Brasília também num evento que o SESI e o Senai fazem, que chama Olimpíada do Conhecimento. É tipo uma mostra de ciências e tal. E aí a gente foi para lá para cobrir esse evento e junto com o Iberê, do Manual do Mundo. Nossa, eu adoro o canal deles. Ele foi tipo o Eles nosso são mentor, enormes, né, assim. também. Sim, sim. E eu aprendi muita coisa. Já logo nesse comecinho, tive esse contato com ele. A gente passou a semana toda juntos, assim. E aprendi um monte de coisa. Aí eu voltei pra cá, abri o canal, que daí eu tinha todos os equipamentos que eu precisava. E comecei a postar coisas de looks e tal. Aí 3 meses depois teve a Corrida das Blogueiras, que foi um reality show de um canal que chama Diva Depressão. Que Ah, também conheço, adoro. Então, aí eu me inscrevi, eu tinha 3 meses de canal. Daí fui selecionada, fui pra primeira temporada. Aí com essa temporada que eu consegui, que as pessoas começaram a me conhecer mais, assim. Entendi. E aí depois disso ainda fiquei um tempo falando de uns assuntos meio gerais e depois eu comecei a focar mais em sustentabilidade mesmo e tal. E que eu também percebi que era uma coisa que várias coisas eu já fazia na minha vida sem saber que eram escolhas mais conscientes, sabe? Por Uhum. exemplo, a minha família sempre teve o costume de passar roupa pra frente, assim. Então, a minha irmã é mais nova que eu, então ela usou muitas coisas que foram minhas. Ou então tem alguma prima que era mais velha que eu, passava pra mim, depois eu ouvia pra irmã dela, sabe? A gente sempre teve esse costume na nossa família de rodar muito as roupas, assim, até a peça não aguentar mais. Sim. E também nunca foi uma casa que a gente comprou muita coisa, de acumular coisas, assim, sabe? Então, quando eu comecei a aprender os conceitos de sustentabilidade, eu comecei a perceber na minha vida que eu já aplicava algumas coisas sem saber. E aí eu comecei a ir atrás, estudar mais tal, e comecei a mostrar isso na internet. Que não é necessariamente difícil ter escolhas mais conscientes, mais Sim. responsáveis. Que tem coisas que às vezes a gente até já faz e nem sabe. É. Então eu comecei a conversar principalmente com esse, que eu falo que é o consumidor que ainda não tem o conhecimento de sustentabilidade, sabe? Então eu tento trazer essas informações mais mastigadas e diluídas possíveis para tentar atingir mais pessoas e pessoas que às vezes têm até preconceito com o termo sustentabilidade. Sim, infelizmente isso acontece, né? E o que eu vejo também, e uma pergunta que eu queria te fazer era, quando você começou a criar conteúdo e trazer informações sobre isso, você tinha alguma visão de que o digital poderia ser uma ideia de negócio? Ou isso foi aparecendo, por exemplo, depois do YouPix ou dentro desses programas que você participou? Então, eu já comecei querendo trabalhar com isso, porque eu comecei no último ano da graduação. E eu sempre fui muito multidisciplinar, e daí eu fiz estágio numa Também sou, fábrica e também tal. sou.
Então, eu fiz estágio numa fábrica e fábrica é muito monótono, né? Tipo, você tem uma função que você faz todos os dias a mesma coisa. E eu não Sim, suportava aquilo, eu achava aquilo horrível, assim. E não é que eu fazia uma coisa chata, mas é que todos os dias eu fazia a mesma coisa. E aí eu pensava, gente, mas eu não quero ter que escolher uma coisa da faculdade, sei lá, da graduação, e fazer pro resto da minha vida. Eu quero ter possibilidades de criar o que eu quiser. sim, E aí eu fiz um estágio depois em um ateliê de uma mulher aqui de Londrina que se formou na mesma faculdade que eu. E lá era muito mais legal, porque era um ateliê pequeno, trabalhava eu, ela, a mãe dela e mais uma outra aluna, outra amiga minha da minha sala. A gente fazia de tudo, então eu mexia com modelagem, eu mexia com venda, eu mexia com redes sociais, com tipo várias coisas e eu adorava. Aí eu falei, meu, eu preciso arrumar uma coisa para fazer que eu não tenha que ficar presa em uma função só, sim. sabe? Que eu gosto de fazer várias coisas. E daí foi quando eu comecei a perceber isso, que na internet eu teria essa possibilidade. Então eu já comecei com esse intuito, mas antes do YouPix eu não tinha muita. Eu não conseguia ver os caminhos para monetizar isso, sabe? Sim. Eu não sabia muito para onde ir. Eu sabia o que eu queria, mas não sabia como chegar lá. E aí agora, depois da aceleração e dessa outra semana que eu participei também, que eu tô começando a conseguir direcionar mesmo enquanto um negócio, assim, porque até então eu não tinha muito um rumo, assim, eu ia fazendo e vendo o que dava, sabe? E você falou uma coisa importante que o YouPix, né, gente, para quem pegou depois a conversa, é um programa de aceleração voltado para quem está no digital, ou seja, para criadores de conteúdo, mesmo para quem, né, tá começando mesmo, né? Tem, sei lá, acabei de criar um canal, também pode participar dos programas que eles têm. Então depois visitem, porque eles têm muita coisa na internet, tem uma comunidade também. E o programa em si, para mim também foi muito transformador, porque assim, eu já tinha participado de outros programas de aceleração, mas nunca nada tinha tocado no nome do digital. Então, antes de lá, eu ainda ficava olhando, ai não, eu tenho que criar um negócio presencial, tenho que criar uma coisa com as pessoas, porque o meu produto é curso, né? Então eu pensava, tem que criar curso, tem que criar coisa presencial. Aí veio a pandemia e eu falei, gente, vai ser impossível pensar em um curso presencial agora. Simplesmente não vai acontecer. Eu não tenho primeiro que, né, eu não vou colocar as pessoas em risco, não dá para fazer uma coisa assim, é muito incerto. E eu nem sei quando é que eu vou poder começar a fazer um curso realmente presencial, né, para 20 pessoas. Agora em Portugal acho que está podendo reunir em 10. E aí eu fiquei assim. E aí, quando eu entrei pro YouPix, né, que é o programa que a gente participou, a Ju também tava lá, eu falei, caramba, é possível criar isso mesmo no online. E assim, eu já sabia que existia a possibilidade de curso online. E eu já venho, né, da internet, já venho também produzindo um conteúdo há muito tempo, mas eu nunca tinha tido essa noção que. E aí eu comecei a perceber, eu falei, gente, mas se o YouPix me transformou tanto e foi um programa online, por que que eu não posso fazer a mesma coisa para as pessoas, né? Então, Uhum. olha, eu mesma tinha preconceito com o digital. Eu não sei se isso chegou a acontecer com você, de você olhar e falar, ah, não, eu não vou criar uma coisa aqui. É, Mas eu acho que essa transformação de olhar para o digital e perceber que é uma oportunidade de negócio também é muito importante, porque tem muita gente que tem cursos, tem, por exemplo, um canal, mas não olha para ele com esse potencial, né? Eu acho que isso é muito importante. O que que você aprendeu assim dentro do YouPix que te mudou a cabeça também? Olha, além de conhecer, porque assim, a parte que outros creators falavam com a gente foram muito importantes para mim também, para ver que as Foi. pessoas fazem coisas diversas, assim. Porque antes eu Uhum. achava que todo criador de conteúdo só fazia publicidade. A única forma de ganhar dinheiro era essa, Sim. e era isso. Então, quem não postava muita publicidade, eu nem sabia como que vivia, sabe? Porque era a única forma que eu conhecia, assim, mais nitidamente. Por mais que eu soubesse que, dá pra fazer, tem um monte de infoproduto, né? Dá pra fazer curso e tudo mais, eu achava também que meu conteúdo não era possível fazer isso. E eu achava também que eu precisava estar em São Paulo. Isso é uma coisa que eu aprendi esse ano. Eu Muita gosto muito de gente São falou sobre Paulo. isso lá, é verdade. Uhum. Eu gosto muito de São Paulo. Ano passado eu fui pra lá várias vezes. Eu participei do UPix Summit presencial que teve ano passado. Oi. Passaram para te deixar um beijo. Aham, que fofo, um beijo. E daí eu pensava assim, para eu conseguir viver de criação de conteúdo, eu vou ter que mudar para São Paulo. Agora, tipo, eu preciso ir para São Paulo agora. E daí a minha meta desse ano era essa, entendeu? Ir para São Paulo a qualquer custo, arrumar qualquer emprego lá e me virar. Só que aí, quando aí começou o ano, tal, beleza.
Aí começou a pandemia, e daí eu falei, bom, Todo mundo não mudou vou os para São planos, Paulo né? agora. Só que, por outro lado, eu comecei a perceber também que eu não precisava. E é uma coisa que, assim, parece é meio contraditório, porque eu trabalhando com internet, eu ainda achava que eu precisava estar em um lugar específico para conseguir trabalhar. Sendo que eu tô na internet, então, tipo, eu tô em todos os Você lugares. pode estar em qualquer lugar, né? É Aham, aqueles e daí eu achismos que a gente tem que não fazem muito sentido, né? E quando você participa de um programa assim, você fala, comecei. gente, você desmonta aquilo. E é muito bom passar por esse processo. Sim, inclusive quando a Alexandra falou que ela tinha mudado para Brasília, que ela estava em São Paulo e foi para Brasília, né? Daí eu pensei, gente, a Alexandra não tá em São Paulo mais, sabe? É. A galera tá fazendo um caminho ao contrário, assim, estão saindo de São Paulo e eu tô querendo ir para lá. O problema não é ir para lá, mas é ir para lá sem estrutura nenhuma, tipo, sabe, ir na louca, assim, só pra estar lá. Uhum. Então, isso foi uma das coisas que eu percebi, assim, que eu não precisava estar em algum lugar necessariamente, fisicamente. E que depois da pandemia também, quando tiver algum evento, alguma coisa, eu posso viajar. Londrina nem é tão longe de São Paulo assim, então é tranquilo ir para lá também e tal. E também as aulas da pasta foram muito importantes para mim, porque para eu conseguir estruturar o meu negócio mesmo, porque assim, Uhum. eu tinha um MEI já, mas assim, só tinha feito um MEI e tava pagando todo mês o imposto, sabe? É isso, o máximo de empresa que eu tinha era isso. E agora que eu tô estruturando de verdade, assim, que eu tô conseguindo enxergar como, não, eu tenho um negócio que precisa ser tratado como uma empresa séria, então essas aulas foram bem importantes para mim, essas que envolviam a parte de monetização e de negócios, principalmente. É porque muita gente, e principalmente eu vejo o pessoal da sustentabilidade também, ainda não enxerga esse potencial no digital, né? Muita gente acha, agora talvez com a pandemia as pessoas estão começando a olhar para isso. Mas antes, eu já venho estudando sobre isso há muito tempo, eu conversava com as pessoas, elas falavam, ah, não, sim, porque a gente vai divulgar algumas ideias ali, a gente vai divulgar nossas ações. Então o digital virava só aquele campo da divulgação das ações, mas não um local de encontro de pessoas, né? E eu acho que essa que foi um dos insights que eu tive também, de realmente uma criação de uma comunidade, de pessoas que têm interesses em comum. E você criar conteúdo também que não precisa ficar agradando todo mundo, né? Porque, por exemplo, você falar de sustentabilidade, você automaticamente já exclui muita gente que não vai gostar. E aí, dentro da sustentabilidade, você também não vai conseguir agradar todo mundo. Então, você Uhum. precisa ter essa autenticidade e falar: não, esse aqui é meu caminho e é por aqui que eu vou seguir. E isso foi um dos insights legais que eu tive também, porque eu acabava assistindo o material dos outros, eu falava: nossa, eu tenho que fazer tal coisa para agradar, né? E aí você fica numa paranoia louca, né? E você fala: gente, não dá para ser só assim, né? Você também tem que colocar um pouco seu ali. Uhum. Sim, e tanto que depois, assim, no Instagram, eu comecei agora a postar, faz alguns meses, algumas coisas mais direcionadas ainda, assim, alguns templates com informações e tal, que é uma coisa que eu não fazia antes. E para quem se interessa por esses assuntos, está sendo muito interessante. Mas, obviamente, várias pessoas começaram a sair, assim, que teve gente que veio, por exemplo, da época da corrida, que só veio Uhum, porque gostava do Diva Depressão, então eles seguiram as pessoas, mas não necessariamente tinha interesse no que eu tava falando, sabe? entendi. E daí eu parei de só postar a foto X, assim, e comecei a focar mais no meu conteúdo, então algumas pessoas saíram. Mas também chegaram outras que se interessavam por esses temas. Então, eu acho que a gente tem que. São escolhas, né? Realmente, tipo, ainda mais na internet, é impossível agradar todo mundo. É impossível, gente. Você Não sempre vai ter dá. um hater. Sempre. Sim. Então, eu acho que assim também, mesmo dentro da sustentabilidade, tem que ter pessoas em várias frentes diferentes, assim. Então, tem que ter pessoas que estudam mais a fundo e tal, e cientistas e tudo mais. Tem que ter quem fala com o público que é leigo. Tem que ter quem bate de frente. Tem que ter quem vai com mais carinho. Eu acho que isso Uhum. em qualquer trabalho que precise mudar o pensamento, a mentalidade das pessoas, tem que ter vários tipos de pessoas falando para conseguir atingir mais pessoas. Porque eu ou você sozinhas, a gente realmente não vai alcançar o mundo inteiro. Mas se tiver Sim, várias pessoas em vários lugares diferentes, a gente vai ter um alcance bem maior. é verdade. E eu ia te perguntar, Ju, como é que a gente faz para um conteúdo sobre sustentabilidade? Porque muitas vezes é um conteúdo
muito pesado, né? E a gente pode ter várias linhas de comunicação ali dentro, né? Você pode ter tanto uma linha mais agressiva para chocar a outra pessoa do outro lado, para que ela entenda a mensagem. Você pode ter uma linha, como a gente falou, mais amorosa. Você pode ter várias linhas ali, uma linha mais motivacional, enfim, várias linhas que você pode seguir. Como é que a gente traz? É porque tem muita gente que me segue que por exemplo, é cientista, muita gente que me segue que é biólogo, da parte da oceanografia também. E as pessoas muitas vezes têm muita dificuldade de traduzir o conhecimento que elas têm para uma mensagem para um público mais leigo, né? Então, como é que a gente faz essa tradução também da sustentabilidade para um público diverso? Olha, eu acho que primeiro a gente tem que definir isso, assim. Então, tipo, eu quero falar com o público que ainda não tem conhecimento, talvez nenhum conhecimento sobre esse tema ou muito pouco. Porque aí já vai definir um pouco o caminho que a gente vai usar, a linguagem e tudo mais. A gente também tem que lembrar que às vezes coisas que parecem óbvias pra gente, pra quem não estuda esses temas, não são óbvias, assim. Então tem que começar do básico mesmo, sabe? Às vezes eu tô, sei lá, fazendo uns stories assim, achando que todo mundo que me segue já sabe algumas coisas Que todo mundo tá estabelecidas. cansado de ouvir, né? E na verdade, Às vezes eu tô não. aqui assim, não, porque é upcycling, não sei o quê, não, porque é greenwashing. E aí sempre tem alguém que manda mensagem e fala, o que é upcycling? O que é greenwashing, sabe? Então, assim, a gente nunca pode achar que todo mundo sabe todas as coisas. Mesmo que pra gente possa parecer uma coisa muito básica, é interessante ter essa parte mais básica no início, para todo mundo meio que igualar o nível assim do conhecimento, depois ir aprofundando. Então, eu acho isso bem importante. E uma coisa que eu faço, particularmente, assim, é tentar atrair as pessoas pela parte estética e depois inserir os conteúdos mais teóricos, sabe? Uhum. Então, porque como eu comentei antes, tem muita gente que acha que assim, então para você se vestir comprando coisas mais sustentáveis, com escolhas mais conscientes, você tem que usar só roupa verde e marrom, sabe, assim, e tipo, de palha, sei lá. E então eu tento fugir ao máximo desse estereótipo para conseguir alcançar essas pessoas também. E não tem nada de errado também com se você quiser se vestir assim, mas se você quiser alcançar pessoas que ainda não estão nesse meio, normalmente vai ter que fugir um pouco dessa cara eco Sim. muito, sei lá, Tradicional, eu acho, muito né? tradicional. Porque eu sempre penso assim, uma coisa que eu vi nas minhas aulas de sustentabilidade na graduação. Esse pensamento de consumo que a gente tem hoje foi construído. Não foi do Uhum. dia para noite, estava todo mundo comprando um monte de coisa. A indústria começou a produzir um monte de coisa e eles precisavam vender essas coisas. Então começaram a fazer propaganda e tal, e convencer as pessoas de que era muito legal comprar um monte de coisa e de várias cores e tal. E aí a gente chegou nesse pensamento agora, que todo mundo quer comprar tudo e quer ter mais e mais coisas. Então a gente tem que fazer o caminho inverso agora, que é educar as pessoas aos pouquinhos, mostrando que existem outros caminhos, que a gente não precisa ter para ser alguma coisa. Então, tem que pegar, acho que a mesma lógica, assim, e inverter, sabe? É verdade. E não só chegar na porrada, mas também tentar Uhum. educar as pessoas de que existem outras possibilidades. E você falou uma coisa muito importante quando você falou de, porque tem a marca não sei o que tem a roupa de palha, por exemplo, né? É que isso é muito característico, né? E muitas vezes o que acontece é que as pessoas que, por exemplo, estão criando hoje um projeto ambiental do zero na internet, né? Que seria até aí uma marca nativa digital sustentável. Ela tá começando a criar uma coisa, mas aí ela pensa, eu vou falar sobre sustentabilidade, eu vou usar verde. Eu vou falar sobre oceano, eu vou usar azul. E aí ela pega, sei lá, o template do Canva que tem e não tem ainda o cuidado de olhar essa comunicação, como é que ela sai também, né? Porque não adianta você pegar um template qualquer, jogar a informação, que mais 300 pessoas estão fazendo igual, né? Uhum. E você simplesmente jogar uma informação ali. Então, acho que também tem que ter esse cuidado de entender que a sua estratégia, né, o seu projeto, ele não precisa de ter a mesma cor,
que todo mundo está falando. Não precisa, por exemplo, vou falar de sustentabilidade, vou usar verde. Você pode, por exemplo, você fala de sustentabilidade, você usa muito roxo, você usa, acho que é o amarelo também. Então, assim, você cria um contraste na mensagem que você traz. Então, acho que esse cuidado estético também faz muito sentido. Isso seu é muito natural ou você faz mesmo planejado? Porque eu sei que tem pessoas que levam muita facilidade para fazer isso e outras que, por exemplo, eu sou toda planejada, eu vou lá e monto todos os templates, depois eu coloco tudo com muito cuidado, mas tem muita gente que tem muita facilidade para fazer isso. Então, é um pouco de cada, assim. É que assim, aqui em casa, a minha mãe é formada em artes, então a parte visual sempre foi muito estimulada, assim, pra gente. Pra mim e pra minha irmã. Então já vem um pouco da família, assim, sabe? Uhum. Mas, e aí também fiz design de moda, que também é um curso que também pega muito a parte de No visual e visual, tal. sim. E aí foi juntando tudo isso, mas eu sou muito. Eu falo que eu sou até chata, eu estudo, tudo que eu quero fazer, eu estudo muito, assim, às vezes até demais. Eu preciso fazer uma pausa e começar a colocar as coisas em prática, sabe? Porque senão eu fico só estudando para sempre. E aí eu comecei a perceber também que eu poderia usar essas coisas que eu já gostava de pensar nisso, mas pensar assim, enquanto só estética mesmo. E aí eu comecei a perceber que eu podia usar isso de uma maneira estratégica. E daí Uhum. hoje é uma mistura das duas coisas, assim. Eu gosto de me preocupar com isso, mas eu também me planejo e uso de uma forma que ajude a atrair as pessoas para o meu conteúdo e para que elas prestem atenção também nesses temas. E eu acho isso muito legal, porque não é somente a gente falar, vou comunicar alguma coisa. Você também tem que entender como é que a mensagem ela chega no outro, né? E como é que essa Sim. pessoa percebe também isso. E você chega a receber muita mensagem do pessoal que te segue perguntando dúvidas sobre sustentabilidade. Você sente que eles têm bastante interesse sobre isso? Então, depois que eu comecei a postar sobre isso, começaram a surgir algumas dúvidas, ou às vezes, assim, uma coisa que aparece bastante também é as pessoas não saberem, por exemplo, por onde começar. Tipo, eu comecei a pesquisar sobre isso, achei interessante, acho que a gente tem que se preocupar, mas não sei por onde começar a mudar os meus hábitos, por exemplo. Então, as dúvidas das pessoas do público geral, digamos assim, são mais nesse sentido, são dúvidas mais práticas de o que eu posso fazer na minha vida para mudar os meus hábitos, para consumir de uma maneira mais responsável. Mas eu também converso bastante principalmente com alunos de moda que se interessam por esses temas, porque aqui a UEL o curso de moda da UEL é bem conhecido. Uhum. Então, acaba que muita gente vem para cá para fazer o curso. E é um curso pequeno, todo ano, tem uma turma por ano de 30 alunos. Então, acaba que todo mundo se conhece e tem sempre um contato constante. Tem um grupo no Facebook também com todos os alunos da vida inteira do curso de moda da UEL. Então, tem muita gente que chega em mim porque passou pela UEL. E daí, com Entendi. essas pessoas também, eu tenho conversas que daí são mais teóricas, eu diria assim, sabe? De discussões mesmo de caminhos para sustentabilidade e tudo mais. Mas com o público geral, são coisas mais práticas, normalmente, as dúvidas. Então você tem. O que você falou é muito importante. A gente também tem que conhecer muito o nosso público para saber o tipo de mensagem que a gente vai trazer, né? E eu acho que isso é muito fácil de fazer às vezes, dependendo, pelas perguntinhas dos stories, né? Você já ouviu falar sobre isso? Você. Porque muita gente acho que não vê essa facilidade que a gente tem ali de pesquisar sobre o nosso público, né? E não só público, né, gente? Sobre Sim. pessoas que estão do outro lado. Porque a gente vai falando público, audiência, a gente esquece que são pessoas. Uhum. Então, você chegou a usar isso para saber se as pessoas estavam. E eu acredito que você também acaba usando isso hoje, né? Para saber se as pessoas já estavam interessadas, qual era o nível de conhecimento delas também. Sim, é muito importante isso que você falou, de lembrar que são pessoas mesmo. Então, o Instagram ele oferece alguns dados, por exemplo, mas são dados assim, numéricos, né? De quantos por cento são mulheres, qual é a idade da maioria do público e que horário eles estão mais online. São coisas assim. Então, para conhecer mesmo quem são essas pessoas, a gente tem que conversar, tipo, tanto no direct como nos comentários, pelos stories, enfim. É uma conversa mesmo. Esses tempos, acho que faz uns 2 ou 3 meses, eu fiz uma pesquisa
Porque o meu TCC da pós, eu tô fazendo em cima disso, de comunicação, como é hoje a comunicação de modo sustentável na internet. É um Que recorte bem legal. pequeno, assim, que é um artigo só, mas eu Uhum. tô analisando na verdade, são dois criadores e dois projetos. Os dois criadores são tipo eu, assim, que usam a imagem pessoal, e os dois projetos são sem um rosto, sabe? São projetos Sim. que têm um tema, mas não é necessariamente uma pessoa só que cuida. Tipo, o Fashion Revolution, por exemplo, pode ser classificado assim, né? Ele tem Exatamente. é um projeto, digamos, que tem uma cara muito forte, mas ele não Uhum. tem um porta-voz ali por trás. Ele tem várias pessoas Sim, espalhadas ao redor do sim. mundo. Então, eu tô vendo essas diferenças, assim, de estilo de comunicação da moda sustentável na internet hoje. E aí, eu fiz uma pesquisa que seria para me ajudar no TCC, mas que também me ajuda na criação de conteúdo, para conversar com as pessoas, assim. Fiz no Google Forms mesmo, coloquei o link nos stories e falei, gente, responde aí para mim rapidinho e tal, só quero conhecer vocês, me ajudem. E daí as pessoas responderam, bastante gente respondeu. E eram perguntas daí mais sobre elas, assim, ou sobre de onde elas me conheceram também, sabe? De onde elas vieram, se elas têm interesse por assuntos de modo sustentável ou não, se elas têm acesso em outros lugares, tipo, além. Você me segue, tá, beleza, mas além de mim, você acompanha outras pessoas ou outras plataformas que falem desses temas, que eu queria entender também O que elas seguiam, o que elas viam, né, visualmente é, também. se elas estavam só. Ah, então, não, elas só me seguem para ver os looks, mas elas não têm interesse por sustentabilidade. Ou não, elas me seguem, mas também seguem outras pessoas que falam desses temas. Eu queria entender como que era isso. E aí eu percebi que eu tinha alguns. Eu tenho meio que quatro. Eu falo que eu tenho quatro públicos, mas assim, Olha que só para legal, ficar mais fácil de isso é enxergar. muito, isso já tá muito avançado, gostei. Porque você meio que cria quatro personas ali, né? E você entende. Sim, sim. Gente, olha, isso é um papo que dá pano pra manga, né, Ju? Mas continua, que eu tô amando. Então, eu até, para a segunda semana lá que eu participei do YouPix, a gente tinha que conversar com marcas e tal, então eu fiz essas personas mesmo para poder facilitar para mim e para explicar para as marcas quem são as pessoas que me seguem. Porque assim, eu tenho o público geral, que eu falo, que é assim, quem se aproxima de mim pela parte estética, para ver as roupas, para ver as maquiagens, que não necessariamente tem um interesse em mudar algum hábito ou em saber alguma coisa de modo sustentável. Gosta dos looks e das makes. Uhum. Essa é a maior parte, aliás. Aí eu tenho um outro público que é ou que já chegou até mim porque gosta desse tema de sustentabilidade, ou que fazia parte do primeiro, e daí eu falo que se converteu para sustentabilidade. Porque eu tento fazer isso, atrair a pessoa e depois converter para o caminho da sustentabilidade, sabe? Que Então, legal. tem essas outras pessoas, que aí tem variados níveis de aprofundamento, assim, no tema. Então, tem gente que tá bem no início, começou agora, tem gente que já se preocupa com isso faz tempo. Então, tem essas pessoas, mas que também são, assim, consumidores. Uhum. Por causa da UEL, tem bastante aluno e profissional de moda que me segue também, e que tem interesse em sustentabilidade. Então, assim, a galera, tipo, se conheceu pela UEL e tal, e tá aqui me acompanhando, mas não é só consumidor, é gente que trabalha na indústria mesmo, em várias áreas aí, tanto, sei lá, na criação, costura, ilustração, enfim. Até porque o departamento de design da UEL é bem unido, assim, então também tem gente do Uhum. gráfico, tem toda a galera do design. E também tem os pequenos produtores, pequenos empreendedores, assim, de comércio local, assim, então lojas de roupas locais, de brechó, tem muita gente que tem brechó que me segue, porque daí essas pessoas também conseguem se conectar com o meu primeiro público lá e o segundo, que é o consumidor final, assim, né? Então, a gente consegue fazer essa conexão quando chega. Porque se eu mostro para a pessoa que é legal ela consumir aqui em Londrina, das lojas que tem aqui, dos designers que tem aqui, e também tem a loja que me segue, a gente já consegue fazer esse link, sabe, com as duas pessoas. Então eu tenho toda essa galera por aqui. Você consegue então fazer um link entre as suas personas? Sim, Que eu tô legal. até planejando agora um projeto que vai fazer isso mais efetivamente, assim, que é um projeto que foi, inclusive, surgiu essa ideia na semana do YouPix, que vai Uhum. ser focado para as empresas de moda que são pequenas, assim, para os produtores locais. Porque é muito diferente de trabalhar com marca grande, né? De
Não tem como eu chegar com o meu Media Kit para uma empresa que tem 2 pessoas e cobrar, tipo, o mesmo valor que eu cobraria Sim, para Magazine Luiza, sei lá, sabe? sim. Então, eu tô planejando aí, acho que daqui a pouco deve sair esse projeto que é justamente para tentar trabalhar com essas pequenas empresas, porque eu tenho esses dois públicos ali que muitas vezes eu consigo conectar, mas ainda assim eu acho que ainda preciso de uma coisa a mais, sabe, para poder unir essa galera, porque também tem gente que quer consumir do pequeno, mas não conhece quem produz. É. E daí eu tô com os dois ali, então eu preciso juntar esse povo. João, amei isso que você contou, porque assim, muita gente que me segue sabe que a gente, inclusive isso vai estar dentro de um curso que eu estou desenvolvendo também, essa pesquisa da persona, né? Quem é que você, tanto né, a persona que é a sua marca em si, né? Porque ela é quase que uma pessoa que fala e faz coisas, quanto as personas que é o buyer persona, né? Ou seja, aquela pessoa que ou tá ali te seguindo, possivelmente um dia vai comprar alguma coisa de você, e aquela pessoa que está ali interessada pelo que você está falando. Então, é muito interessante isso que você falou, da gente mandar formulários, porque muita gente, eu sei que tem loja sustentável, me segue e tal, e as pessoas às vezes não olham no. É o que eu te falei, né? As pessoas só olham para o Instagram como lugar de vou divulgar aqui algumas coisas e vou colocar uma vitrine para vender. Mas você tem ali um potencial muito grande de fazer pesquisa com o teu público. Eu fiz uma dessas pesquisas há um tempo atrás, mandei também um formulário do Google Forms para várias pessoas. E aí eu fiquei muito surpresa com as respostas que eu tive. Eu não sei se você teve a mesma reação quando você começou a ler as respostas, porque a gente acha que o nosso público está com a comunidade, né? Ela está sentindo alguma coisa. Você acha, eles devem ter esse problema aqui, eu vou dar um jeito de resolver isso aqui. Mas, na verdade, eles estão com outras preocupações muitas vezes. Então, isso foi uma coisa que me deu muito insight, assim, tanto para produzir mesmo conteúdo, quanto para criar curso e realmente ajudar essas pessoas, né? Porque eu percebi que elas estavam, em alguns momentos, elas precisavam de informações que eu achava que elas estavam em um momento mais avançado. Então, eu falei, peraí, deixa eu voltar, explicar tudo, e aí elas vão ficar por dentro do que é. Eu não sei se você ficou mesmo surpresa quando você começou a ler sobre isso. Sim, eu também, porque foi justamente isso, assim, de perceber que, na verdade, é uma coisa que meio que a gente já sabe, mas a gente não para pra prestar atenção, Sim. que nem tem como todas as pessoas que acompanham a gente, porque assim, chega gente, sai gente, então não tem como todo mundo tá no mesmo, digamos, nível de conhecimento, assim. Tem gente que acompanhou tudo, tem gente que pegou uns pedaços, tem gente que acabou de chegar. Então, e foi importante para mim também ver isso e entender que não necessariamente todas as postagens que eu fizer vão atingir todas as pessoas que me seguem, sabe? Que Uhum. tem que fazer um pouco para cada uma também. Então, agora, Sim. depois que eu entendi qual que é, quais são os grupos grandes assim que me seguem, então eu consigo direcionar melhor. Então, assim, essa publicação tem um conteúdo super básico, super mastigado de alguma coisa de sustentabilidade, assim, sei lá, sobre roupa de segunda mão. Uma coisa muito, muito básica, muito inicial, que para quem já consome, já tá desse tema, vai ser uma coisa, já viu isso na vida. Mas tem muita gente que nunca viu. Então essas pessoas precisam desse conteúdo para conseguir depois ir para um mais aprofundado. Então eu sempre tento mesclar assim os tipos de conteúdos para conseguir atingir todos esses públicos que estão aqui me acompanhando, né? E isso é legal a gente também, por exemplo, eu fiz ano passado, quando eu estava começando, sei lá, o canal, fiz uma postagem bem básica sobre moda sustentável. Vai passar talvez 6 meses, um ano, você vai ter que voltar com aquele conteúdo e reciclar esse conteúdo e trazer ele de novo, porque vai ter muita gente nova que vai entrar e não vai pegar aquela primeira explicação, né? Porque ela vai ficando lá para baixo esquecida. Então, é legal você trazer de novo aquele conteúdo reformulado, né? Eu chamo muito de reciclagem de conteúdo, porque também uma traz já essa coisa da sustentabilidade. E é você fazer um upcycling de conteúdo, gente. Você traz ele até melhor, Uhum. com informações atualizadas, né? Sim, inclusive sabe essa ferramenta nova que não tá, eu não tenho ainda, não é para todo mundo, mas que o Instagram começou agora, que é o Guias, que é uma espécie de Ah, não estou blog, assim, sabendo. né? É mais uma abinha do Instagram que não cabe mais nenhum ícone daqui a pouco, Tem né? muito já.
E é como se fosse um blog, mas para você meio que Ah, organizar os conteúdos. Eu achei interessante essa parte da organização, assim. Então você consegue criar, por exemplo, um guia que é sobre brechó, sei lá, no meu que caso, né? legal. Então eu consigo reunir ali todos os conteúdos do meu Instagram que são sobre brechó. E daí a pessoa vai lá nesse guia, se ela quiser ver tudo que eu já postei sobre brechó, ela encontra lá, sabe? Eu vi que a Tipo a Nathalie playlist do Neri YouTube. exatamente. E eu vi que a Nathalie Neri tem a Bonita de Pele também, eu vi. Então elas estão organizando assim, os conteúdos. Tipo, você chegou aqui agora, comece por aqui. E daí a Uhum. pessoa consegue ter o básico assim, de quem é você, o que você faz, conteúdos básicos seus, e daí depois ela consegue explorar melhor o seu perfil. Então eu achei interessante isso, que é uma maneira de organizar, né? E outra coisa que eu faço também é explicar para as pessoas que o conteúdo que eu faço não é para morrer, sabe? Tipo, não é assim, viu, acabou. É para se você, por Sim. isso, até por isso que eu comecei a colocar os templates, porque pensa, eu postava foto, na legenda eu colocava o conteúdo. Mas daí como que a pessoa vai lembrar o dia que ela quiser ler sobre um tema que eu falei, qual foto que era que estava na legenda, sabe? Então, passava. Aí agora com os templates escritos, é mais fácil de localizar. Então eu sempre relembro isso para as pessoas. Tipo, se você quiser relembrar um conteúdo tal, procura no meu perfil que ele vai estar lá ainda, sabe? Mesmo que ele está Uhum. descendo, dá uma procuradinha lá. Tipo, o conteúdo não é para ser descartável também. Ele é para ficar, para ser duradouro. Porque dá um trabalhão para fazer também, né? A gente tem Sim, pesquisa, você vai checar a fonte, você vai ver, você vai criar um conteúdo autoral também, né? Então as pessoas muitas vezes acham que é super fácil criar conteúdo, qualquer um faz hoje, gente. Não é bem assim. Dá um trabalho, né? uhum. E a lógica da rede social é essa, né? De postou, ficou lá, tipo, 24 horas, acabou. Uhum. Mas, então também é uma coisa para educar o público, sabe? De falar, olha, você pode voltar e consultar esse conteúdo de novo. No YouTube é mais fácil porque você pode pesquisar, né? Sim. Então, você consegue localizar mais fácil as coisas. Mas também dá para mostrar para as pessoas que dá para fazer isso, de certa forma, dá para fazer isso no Instagram. Sim, você tem, de alguma forma, ali as hashtags, né? Então a gente acabam sendo uma busca. Só que muitas vezes as coisas acabam ficando perdidas ali no meio. Não é como o YouTube que você encontra muito mais fácil, Uhum. né? Eu acho que essa ferramenta aí tipo salvar, né, que a gente tem, que dá para criar pastinha, seria ótimo, porque muita coisa realmente acaba perdida, né? Sim. Não sei quando que eles vão E liberar, tipo, para todo mundo, mas tô aguardando. ia ser bom. Ju, ia te perguntar, o que é esse teu conceito de sustentabilidade para fora da bolha? Eu adoro esse nome porque sustentabilidade fora da bolha, né? Você trazer sustentabilidade para pessoas que realmente não estão na bolha da sustentabilidade. E assim, eu fiz estudo, fiz mestrado na área do meio ambiente, então assim, a gente vê que muitas vezes os temas que a gente está trabalhando ali, eles são muito restritos, né? Ninguém que está de fora está sabendo. E às vezes nem as pessoas da área também acabam, por exemplo, aplicando atitudes, porque muitas vezes elas sabem na cabeça o que tem que ser feito, mas a atitude ainda não mudou. Então, o que é esse conceito que você traz de sustentabilidade fora da bolha? Você já conseguiu atingir pessoas também de contextos diferentes? Como é que foi? Então, esse tema, assim, ele surgiu, na verdade, ano passado. Eu fui como ouvinte mesmo no Brasil. Assim. E é um evento aberto. Ao contrário do, por exemplo, do São Paulo Fashion Week, que é um negócio super restrito e você precisa ou trabalhar na área, ou implorar um convite, ou ficar na porta vendo se sobra alguma coisa, tipo, é uma loucura. O Brasil Eco Fashion Week é Sim. aberto, você só se inscreve pelo site, é de graça, e são 3 dias de evento, e você tem acesso a todas as coisas e tal. Os desfiles são as coisas mais concorridas, mas que, de verdade, para mim é a parte menos interessante do evento, porque são 3 dias de toques e palestras e conversas sobre tudo que está rolando assim na área de sustentabilidade da moda. E daí, nesse evento, eu fui ano passado, né? Foi mais uma amiga minha da faculdade e tal. E a gente foi para conhecer mesmo, ver como que era. E tem muito conteúdo massa, assim.
Só que a gente percebeu, conhecendo as pessoas e vendo a galera, os comentários e observando mesmo, que todo mundo que estava lá ou era estudante de moda ou era profissional de moda. Não tinha, tipo, ninguém Gente de fora. de fora. E era um evento gratuito, tipo, aberto, sabe? E não tinha gente de fora. E daí eu pensei, meu, como assim, né? Tipo, esse conteúdo precisa sair daqui. Não dá pra ficar preso aqui dentro. Quando eu ia também em congresso, às vezes na faculdade, eu via isso e falava, gente, só um monte de discussão legal, mas só que ficava ali naquela discussão legal e não saía daquilo. E daí eu pensei, meu, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. E foi aí que eu percebi que eu precisava conversar com pessoas que não necessariamente estudassem esse tema. Então é isso que eu tento fazer quando eu falo de sustentabilidade fora da bolha, é alcançar gente nova, gente que talvez nunca ouviu falar sobre isso, gente que não está na universidade, gente que não trabalha com moda, que no meu caso eu falo de moda sempre, né? Mas assim, pessoas que nunca tiveram acesso a esses temas, que elas também possam se aproximar e entender também o que eu tô falando, que não adianta eu falar isso e começar a usar um monte de termo técnico que vai afastar e ninguém vai entender nada, sabe? E eu, na verdade, eu acho que isso em qualquer área, assim, é uma crítica que eu tenho à universidade, à academia em si. Sim. Eu sou muito. Eu amo estudar, tal, tanto que terminei a graduação, já comecei a pós, não sei o quê. Só que eu acho que também a gente tem que começar a pensar em coisas para levar isso para a vida real, sabe? Não dá pra ficar Muita todo coisa mundo tá na falando palavras. teoria, né? Fica todo mundo falando palavras difíceis, assim, nos congressos. Tá, mas daí, sabe? Uhum. Então, Como é que a gente aplica isso em ações também, né? Porque muitas vezes está ali num paper publicado, mas ainda não está virando uma ação concreta. Eu acho isso, eu também sim. tenho a mesma crítica que você, para falar a verdade. E, Ju, muito legal essa tua visão. Foi também uma visão que eu tive quando eu comecei a produzir conteúdo sobre oceano, sobre as carreiras dentro do oceano, porque eu falava, gente, esse mundo, né, do setor marítimo e das carreiras sustentáveis aí dentro, ainda ninguém sabe que existe, né? Ninguém sabe que existe, por exemplo, um designer que trabalha com tecido feito a partir de alga que vem do oceano. Cara, assim, ninguém conhece isso ainda. Então, assim, Uhum. esse tipo de mensagem precisa chegar nas pessoas, porque moda é uma coisa que todo mundo usa, né? E que seduz muitas pessoas para que elas comprem mais. Todo mundo é consumidor de moda, não tem como. Sim. Ou você é consumidor, ou mesmo que você compre de uma loja de segunda mão, você também está consumindo. Então, assim, você tem acesso a isso, né? Todo mundo tem. Então, Uhum. é, é mesmo uma indústria que impacta muito as pessoas. Então, Ju, eu quero te pedir para deixar uma mensagem final para o pessoal agora que está começando a criar conteúdo sobre sustentabilidade. Que dica que você daria para eles para descomplicar a mensagem? Olha, eu acho que assim, primeiro a gente tem que fazer isso que a gente já falou, que é entender com quem você quer falar. Às vezes não é nem com quem você já está falando. Às vezes você quer atingir outra pessoa que é um público que não te segue. Então, entender primeiro com quem você quer falar, para daí começar a ver como que essa pessoa se comunica, tipo, sei lá, no dia a dia dela e tal, para você conseguir se aproximar. Porque assim, a gente se aproxima de gente que parece com a gente, né? Ou de quem a gente quer ser. Então, a Uhum. comunicação tem que estar muito próxima das pessoas que você quer atingir. Eu também investiria bastante na parte estética mesmo, assim, na parte visual, para ficar um conteúdo convidativo. E aí a pessoa abrir o espaço ali na cabeça dela para começar a entender desses temas, sabe? Porque se você tem que atrair as pessoas de alguma forma, antes de socar o conteúdo teórico goela abaixo. É Então, verdade. eu acho que para atrair as pessoas é interessante você deixar o conteúdo convidativo na parte estética, na parte visual, e a linguagem também ser sempre o mais simplificada possível. Porque mesmo de conteúdo de temas mais complexos, é legal a gente tentar simplificar a linguagem para atingir mais pessoas. E Também aí, acho. E claro, se você tiver uma pode coisa ter. complicada, explicar o que é, né? Mas não jogar um termo Sim, assim, um jargão, que ninguém vai saber o que significa. sim. E aí você pode ter também, por exemplo, a galera usa muito o grupo do Telegram para algumas conversas mais específicas. Então, assim, as pessoas que me seguem, que já têm um conteúdo mais aprofundado, eu também quero fazer um conteúdo para elas. Então, sei lá, abre um grupo no Telegram
para essas pessoas, que daí lá você sabe que é um espaço que você pode usar termos mais técnicos, que você pode ir mais fundo no conteúdo que as pessoas vão acompanhar. Uhum. Mas no Instagram, por ele ser aberto, assim, normalmente é melhor você deixar tudo bem mastigadinho, por mais que pra gente pode parecer óbvio, mas pra quem tá chegando novo, não vai ser um tema novo, assim. Então, não achar que todo mundo tá no mesmo Patamar. nível de conhecimento que você. É verdade. Ju, muito obrigada por essa live. Adorei conversar com você. Eu acho que você vai ajudar muito o pessoal aqui também a entender como é que criação de conteúdo é realmente uma coisa séria que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer, né? E Sim. Ju, deixa então teus links para o pessoal que não te conhece ainda, quiser visitar o teu Instagram e o teu canal no YouTube também. Tirando o YouTube, tudo meu é Ju Gui Barbosa. Ju G Barbosa. E no YouTube é Ju Barbosa só. É sempre assim. Eu uso também bastante a hashtag Desafio Segunda Pele, que é o tema que eu dei para quando eu comecei a falar de conteúdos mais sustentáveis e tal, né? Porque eu enxergo a roupa assim, como a nossa segunda pele, que está em contato com o nosso corpo todos os dias, o dia inteiro. Mas é basicamente isso, jogar Ju Barbosa ou Ju Gui Barbosa em qualquer lugar, vocês vão me achar. E também, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, me manda um direct lá que a gente bate um papo. Tá bom. Muito obrigada, Ju, por essa Obrigada pelo live. convite. Pessoal, vamos ficando por aqui. Um beijo para todos e até a próxima semana. Tchau, tchau, Ju. Tchau!